guias e mentores, podermos dar continuidade a esse tudo que o nosso pai já começou a falar. E a gente sempre começa falando da importância da doutrina, porque é a doutrina que na hora H vai nos salvar. Eu tive uma experiência, segunda-feira passada, 4 bandidos entraram na minha casa, ficaram 5 horas me batendo. Depois meu filho chegou, apanhou também. E tudo isso, aí vamos conversar um pouco sobre isso durante a doutrina de hoje. Porque olha só a importância, se vocês continuarem a obedecer as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Foi um trauma muito violento. Estou com medo de abrir porta. Mas a doutrina, se não fosse a doutrina, se não fosse essa casa, se não fosse meu pai, Ana Maria, todas essas pessoas que estão me apoiando, o seu Arcatoco, o pai Miguel, o que seria? Então, eu estou muito feliz com a doutrina, porque ela tem sido muito equilibradora da minha vida. Então vamos continuar aqui. Na louvação, nosso pai falou assim: a gente só multiplica o dinheiro com trabalho. Aí eu convido a gente a entender que o trabalho realmente, dentro do capítulo de hoje, do Seres Perfeito, está em todas as nossas atividades em direção ao Pai. A lei do progresso, a lei do trabalho, para a gente tentar atingir essa perfeição. Aí eu falei, e Pai Miguel disse assim: a prece é transformada em fluidos para serem derramados onde é necessário. A importância de a gente entender os processos que a doutrina vai nos trazer. E eu recebi uma mensagem que Chico estava com Emmanuel e perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que são essas bolinhas coloridas que estão subindo durante o trabalho? Aí Emmanuel falou: essas bolinhas são a energia que os humanos geram. E é essa energia que a espiritualidade pode usar em benefício deles. Ou seja, quanto mais a gente faz trabalhos, quanto mais a gente gera essas bolinhas, através da prece que transforma esses fluidos, que são, no caso, são as mesmas coisas, mais a gente vai poder ser beneficiado pela espiritualidade superior. Porque a gente fala assim: pô, Arcanjo Miguel, arcanjo do Cristo, general de todos os exércitos da luz do planeta, por que ele não faz alguma coisa para mudar essa situação? Porque não tem bolinha. Ele só trabalha com as nossas bolinhas. Ele não pode usar a força dele, ele está em outro nível. A gente nem sente a energia dele. Ele pode sim pegar essas bolinhas que a gente gera e usar em nosso favor. Mas a gente tem gerado bolinha suficiente para que tudo se fortaleça? Talvez não, Que mais? Voltando a Cláudia, porque eu achei que tinha muito a ver com esse trabalho também. As máscaras começam a cair, começam a aparecer as coisas, o ciclo de Saturno. E ela falou que tudo vai ser muito mexido. E eu, quando estava apanhando lá do bandido direto, eu falava: caramba, o que eu fiz, cara? Meu pai, eu comecei a sentir vergonha de mim. Eu falei: gente, para eu estar apanhando assim, eu devo ser muito ruim. Devo ter feito muita coisa ruim. Aí depois eu falei: não, mas a primeira coisa que eu tenho que trabalhar nesse ciclo é o meu perdão, como o pai acabou de falar. Eu falei: não adianta, se eu não me perdoar, exatamente, vou continuar atraindo alguém para me bater. Nada será mais como antes. A gente tem que entender essa vibe desse ciclo, porque senão a gente acaba se perdendo energeticamente e pensando errado e agindo errado. E a Cláudia disse também: Saturno não aceita desperdício, Saturno fala de justiça, Saturno dá prêmio para quem faz o dever de casa, o mundo de regeneração. Eu acredito piamente que eu sou capaz de entrar nesse mundo de regeneração.
Então, esse convite que Saturno nos faz para o aperfeiçoamento dos nossos processos externos e internos, eu quero trabalhar bem isso, para que eu possa ser merecedor desse mundo de regeneração. E, na senzala, a vovó Camila me disse, a humanidade está doente de materialidade, carente de espiritualidade para curar a alma. Se a gente não cura a nossa alma, a gente tem que entender que a cura passa necessariamente por tudo isso que o Pai já nos disse, por tudo isso que a gente ainda vai comentar. Por essa mudança, por essa tentativa de buscar essa perfeição que a gente mal ou pouco entende. E a gente passa para o capítulo de hoje, do seres perfeitos. E Jesus escreveu, Mateus anotou, Jesus disse, Mateus anotou. Sedes perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5 está dentro do Sermão da Montanha, que está dentro das bem-aventuranças, que é o tema desse ano. E o capítulo que o nosso pai passou a tarde lendo foi esse, 17, sede perfeitos. A gente vai falar um pouquinho dos caracteres da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. E eu convido todos os senhores a lerem o resto do capítulo durante a semana para a gente entender bem essa passagem do Evangelho. Então vamos lá. Durante o assalto levaram tudo, né? Então é tudo emprestado aqui, eu estou meio me acostumando a funcionar aqui. Aqui está São Mateus, né? Mateus, conhecido por Levi, que era, né, um cobrador de impostos. Antes de virar discípulo de Jesus, né? Então vamos lá, nos caracteres da perfeição. Primeiro item: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O PM aqui não é Polícia Militar, é Pai Miguel. Pai Miguel falou muito nisso ontem na senzala. Quem estava na senzala aqui? Vocês lembram disso? Ele frisou muito esse perdão, esse fazer melhor do que a maioria das pessoas faz. Imagina eu ter que falar agora de perdoar inimigo, quem fez o mal, depois de 5 horas apanhando. Mas eu, na verdade, eu não sinto raiva do que aconteceu. O que eu sinto foi uma coisa traumatizante. Eu senti uma vergonha, depois eu já entendi esse processo, vi que não tem nada a ver, e quero que eles sejam felizes. Porque a gente diz que a maior vingança que você pode ter contra uma pessoa que faz mal é perdoá-la. Porque a partir do momento que você a perdoa, você vai parar de receber tudo aquilo de ruim que está jogando para ela. Porque não tem jeito, tudo que você atira para o universo volta para você. Então, se você não perdoa, você vai continuar permanentemente recebendo aquilo tudo. Né? Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, que os judeus odiavam. E Jesus buscava esses exemplos para ser bem marcante. Né? Se o publicano faz a mesma coisa e você não faz melhor que ele, quer dizer, o que você é melhor que alguém? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros, não fazem o mesmo os pagãos? Os judeus também odiavam os pagãos. Ou era da religião dele ou não existia, né? Eles atropelavam, matavam, crucificavam. Ou seja, então Jesus buscava os exemplos bem fortes para exemplificar para aquelas pessoas. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Aí os Espíritos nos esclarecem. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador,
tornar-se igual a ela, a este, né? O que é inadmissível. Ou seja, então, como é que Jesus manda a gente ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai? E os Espíritos logo de cara dizem que a gente não tem essa capacidade de ser perfeito, tão perfeito quanto o nosso Pai. Então Jesus falou alguma coisa errada? Não, né? Jesus, na verdade, estava nos dando um modelo, um exemplo a ser seguido. Os Espíritos não falam que a gente não vai ser perfeito como Deus, mas a gente pode atingir uma perfeição relativa muito grande, né? Se Jesus já tem essa perfeição e, vamos dizer assim, está no começo da vida dele, imagina onde se pode chegar. Essência da perfeição é a caridade, né? Então hoje a gente vai falar de algumas máximas da caridade do Espiritismo, que uma delas é que fora da caridade não há salvação. Se não tem salvação, a gente não está caminhando em direção à perfeição. Indício de maior ou menor superioridade moral. Então essa perfeição está ligada diretamente à nossa capacidade de se moralizar, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, isso foi dos caracteres do bem. Então, Deus é Deus, a gente não vai chegar perto dele, mas Jesus falou que a gente vai chegar perto de uma perfeição relativa e é um modelo para ser seguido. Para a gente buscar sempre o melhor, a gente tem que se espelhar necessariamente no melhor. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, olha só. O que é um homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E detalhe, não é nessa vida, isso é atemporal. Então a gente já vem trilhando esse caminho há muito tempo. E a gente ainda vai trilhar há muito tempo. Então, porque algumas coisas acontecem agora e a gente não entende, é porque a gente está trilhando, né? Um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Então, o que é um homem de bem? É aquele homem que também se interroga: será que eu estou cumprindo a lei de justiça, amor e caridade? Aí ele vai perguntar se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, né? Que às vezes as pessoas não fazem mal nenhum, mas também não faz mal nenhum. 0 mais 0 igual a 0, né? Força igual a trabalho vezes movimento. Se não tem movimento, não tem trabalho. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Hoje eu posso fazer aquilo, mas acho que não vou fazer. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara lhe fizesse, atemporal. E eu perguntei para o senhor Arrancator, falei: senhor Arrancator, o que eu estou fazendo de errado? Ele falou: você não tem só essa vida, quer dizer, ele já está dizendo que alguma coisa eu ainda tenho que me harmonizar. Então eu tenho que continuar buscando, e principalmente começar por me perdoar e perdoar os outros. Né? Também é atemporal. Sabe, então continuando, um homem de bem sabe que toda dificuldade da vida, todas as dores, olha só que legal, o Espiritismo ele é bem claro, ele fala: vocês moram num planeta prisão, isso aí é um planeta de provas e regenerações, existe dor, não tem como você passar pelo mundo sem sentir dor. Então ele é bem claro, ele não engana a gente, os espíritos jamais enganam a gente. Todas as decepções são provas ou expiações, e as aceitem sem murmurar. E ontem eu fui falar estava na senzala, fui dar um abraço no Pai Miguel, aí fiz a minha ladainha lá, e ele falou: isso é uma prova que você tem que passar, vive ela dignamente, que lá na frente você vai ver alguma recompensa. Quer dizer,
alguma coisa diferente do que já está escrito no Evangelho, né? Apesar que o Pai Miguel ele incorpora com o Evangelho embaixo do braço, né? Porque tudo que ele fala está no Evangelho. Então a gente vai passar por dores, vai passar por decepções, vai passar por situações difíceis, mas não se revoltar, não murmurar, é uma coisa, né, interessante. Possuídos do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa dos fracos contra os fortes e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Então, a lei de justiça, de amor e caridade. Então, já que a gente está tendo essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso, é muito interessante a gente observar esse preceito aqui. Sacrifica sempre seus interesses à justiça. Não tenta enganar a justiça, porque primeiro a gente não consegue, né? Uma hora ou outra a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez. E falando do homem de bem ainda, toma por guia a caridade, né? Se a gente quer ser um homem de bem, vamos tomar por guia a caridade. Sabe que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho, seu desprezo, a sensibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amor ao próximo, e não merece clemência do Senhor, né? Isso assusta a gente, né? Mas a clemência do Senhor, o que é? É Deus que quer punir a gente? Ou é aquela lei que a gente já estudou de ação e reação? Então não tem como enganar o universo. Então a gente tem que parar, pensar, analisar e agir da forma dentro da doutrina. Por isso que a gente está aqui estudando sempre, para ter essas noções, esse conhecimento. E Sidney Ornelas, que eu conheci hoje, o Espiritismo não impõe nenhuma mudança dos nossos atos. Ele apenas revela as consequências desses atos em nossa vida atual e futura. Né? Se a gente pensar, o tempo está tão acelerado, os processos estão acontecendo tão rápido, se a gente fala uma besteira no café da manhã, no jantar, aquela besteira já fez parte da nossa vida. Então, a importância da gente ficar com o pensamento sempre ligado em todas as coisas. Então, vamos lá. O exemplo que eu ia dar, que o pai já deu, eu vou passar rapidinho. Não alimenta ódio nem rancor. O homem de bem não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança, né? Porque se ele alimentar isso, não vai ser um homem de bem. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Não, o pai falou, Jesus não fez mal a ninguém aqui, né? Ele está aqui desde o começo da criação do sistema solar, nunca fez mal a ninguém. E a gente pegou ele, bateu e pregou na cruz com prego enferrujado. Então, quer dizer, é um exemplo que a gente pode falar, caramba, apanhar 5 horas perto do que Jesus apanhou, indo para o Calvário, foi brincadeira, né? Benefício se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então vamos tirar o sangue do olho, vamos parar, pensar, vamos entender isso, que se a gente não perdoar, o maior prejudicado é a gente, nós que estamos nos prejudicando mais. E vamos lembrar do que Jesus passou e dos ensinamentos que ele nos deixou. Atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Aquela frase célebre de Jesus, né, que ele falou e começou a escrever na areia, né, corrupto, ladrão, e todo mundo que estava ali falava, opa, Jesus me conhece. Aí foi saindo um, foi saindo outro, no final ficou ele e a moça. Nunca se compraz, né? O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem aí nem evidenciá-los.
se a isso se vê obrigado, porque às vezes o nosso trabalho é corrigir, orientar, então que a gente procure sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, a gente, é um ditado, né, que a gente elogia em público e critica reservadamente, para que a pessoa possa não se sinta humilhada. Não se envaideça das suas riquezas, nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Aí eu parei para pensar, levaram o meu carro, levaram minha televisão, levaram meu projetor, levaram tudo, até o azeite levaram. Quer dizer, era meu? Não, se pode ser tirado, não era meu, estava emprestado. O que eles não podem tirar de mim? Né? A minha capacidade de perdoar, a minha fé, o meu amor, isso é meu. Mas o resto, é como o pai falou, a gente trabalha e busca e corre atrás. Os bens que lhe são concedidos, sabe que é um depósito que terá de prestar conta. E o que mais prejudicial ao emprego lhe pode dar é aplicá-los à satisfação de suas paixões. Ontem, na louvação, o pai falou bem, né, do prêmio da loteria, dos 240 milhões. Quer dizer, imagina a responsabilidade da gente ganhar um prêmio desse. Olha quanto incentivo a gente vai ter para aplicar nas nossas paixões. Então, o trabalho, você quer ter dinheiro para gastar? Trabalha, consegue. O trabalho é isso que realmente dignifica as posses que a gente tem. Então vamos lá falar agora dos bons espíritos, mais um pouquinho. Esses valores é que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro. Então o que é um espírita? O espírita é um cristão que se utiliza dos ensinamentos dados pela espiritualidade para facilitar o seu entendimento sobre os conhecimentos que Jesus nos passou. Não é diferente de nenhum outro cristão, só que tem essa ferramenta e que, se bem aplicada, dá uma acelerada na nossa caminhada muito boa. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, nada, é o que Jesus falou. O Espiritismo trata do que Jesus falou. Qualquer coisa fora disso é espiritite, né, que o pessoal fala. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Né? E eu, mais uma vez, sou muito grato ao Espiritismo. Eu não sei se isso acontecesse comigo fora do Espiritismo, eu teria estrutura para aguentar. Ver seu filho ser chutado, pisado na tua frente, é uma coisa assim que te choca de uma tal maneira, mas que dentro da doutrina você vê e vai encaixando, e aquilo vai fortalecendo a tua fé, e seu coração vai se esvaziando, e a raiva vai passando, fica o trauma, fica a coisa momentânea, fica, né? Estou sendo muito ajudado e ainda vou ser muito ajudado, mas graças a Deus a doutrina e o Espiritismo me deu a estrutura que eu precisava para não ser uma pessoa revoltada hoje. Posso até estar assustado, mas sem revolta. E a Edna Silva falou: não se sinta incapaz diante das dificuldades desse mundo. Apenas faça da sua fé um motivo para seguir adiante. Então vamos trabalhar a nossa fé. E a nossa fé a gente trabalha com trabalho e estudo. Sem isso, para você realmente entender, fica complicado. Vamos lá, está acabando. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se aprendem, não o aplicam a si mesmo. Tem gente que incorpora tudo aí e não tem nada de morajá. O que é isso? É médium sem doutrina. Então, para você realmente trabalhar, entender, aplicar isso da forma correta, não basta só ter a mediunidade.
tem que ter o estudo, o interesse, a prática, a inteligência. Então, a que atribuir isso? Porque bom, tem espírita que mesmo conhecendo isso tudo, não pratica, não faz a coisa direito. A que atribuir isso? É alguma falta de clareza da doutrina? Vocês acham que se você lendo a doutrina você não vai entender? Às vezes a gente não entende na primeira vez, mas se a gente lê, relê, a gente acaba entendendo. Né? E os Espíritos nos dizem que não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A doutrina na parte moral, ela é clara. Eu sempre falo aqui, você descer e perguntar para qualquer entidade lá embaixo, uma coisa que é para o seu crescimento moral, a entidade vai falar na tua lata o que você tem que fazer. Né? Se você começar a querer que ele justifique uma coisa que você está pensando, aí a coisa vai ficar complicada. Mas não existe pergunta com relação ao seu crescimento moral que a entidade não seja clara, direta. A clareza é a essência de onde ele vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso os seus iniciados. Não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Então, o que o nosso pai sabe, que a mãe Bel sabe, que o nosso pai Jorge sabe, eles sabem a mais porque eles buscaram. Não é porque eles são sacerdotes, são pais de umbanda, né? Pai de santo. Não. Se eles sabem alguma coisa mais que a gente, é porque eles buscaram mais. Porque nada nos é oculto, né? Ao vulgo. A doutrina espírita, ela é clara para todos os níveis. Então, os bons espíritas, será então necessário para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Então, para eu ser um bom espírito, eu tenho que ser um gênio, uma inteligência fora do comum? Não, os espíritos nos dizem. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Né? Eu sempre dou o exemplo do meu cunhado aqui, é um cientista com 30 pós-PhD e não acredita em nada de espiritismo, nada, isso não existe. Não consegue nem dialogar sobre o assunto. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, ele aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Né? Meu filho, com 13 anos, ele já mostrava uma clareza, assim, um entendimento. Caramba, esse cara não sabe nem ler como é que é. Porque já é uma coisa do espírito, como a gente vai ver aqui, né? A parte material da ciência só precisa de olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que chamamos de maturidade do senso moral. Alguns textos dizem complexidade espiritual, maturidade que depende da idade e do grau de instrução, porque é a conquista do espírito encarnado. Então, todas essas obras que a gente vê sendo feitas por todos esses exemplos nossos aqui, são conquistas que o espírito já conseguiu e vem nos ajudar na nossa caminhada aqui no planeta. Então, ainda falando dos bons espíritos, alguns não percebem que existe qualquer coisa melhor do que aquilo do que são dotados. Muito fortes são os laços materiais, muito forte é o véu. As obras espíritas falam muito desse véu, levantar o véu, do conhecimento, mas aquilo que a gente sempre fala aqui, 80% das pessoas não tem noção desse véu. E não é encarnado, não, é encarnado e desencarnado. Como eu sempre falo aqui, a pessoa morre, vai para o plano espiritual, chega lá, dá um monte de trabalho, não entende nada, não consegue entender que morreu, o pessoal enfia no corpo de novo, ele vem para cá, dá trabalho, morre e fica nisso. Não evolui, a evolução é muito pequena.
A gente que está tendo essa oportunidade de conhecer a doutrina, a gente vai chegar do lado de lá e falar, opa, morri, vou evoluir aqui, porque eu já evoluí lá na Terra, graças ao conhecimento da doutrina. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. A gente vê que tem muita gente que tem mediunidade, que conhece, que recebe os espíritos, então sabe que eles existem, sabe que tudo isso é indiferente para eles. Tá? Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, incapaz de modificar as suas inclinações atuais. Gostam mais dos fenômenos do que da moral, que é muito monótono. Esse negócio de vir assistir palestra, aí aquela, o Luizinho fala sempre a mesma coisa, o Ronald fala sempre a mesma coisa. Quer dizer, a gente esquece que a gente é que tem que ouvir a mesma coisa porque não consegue aprender. Aí fica nisso. Todo o conhecimento que o Luiz tem não pode passar para a gente porque a gente fica engasgado na mesma coisa e não consegue ir para frente. Pedem aos espíritos que os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os mistérios do Criador, se estão prontos para o conhecimento mais profundo. Né? Então, é a moralidade e a doutrina que vai nos ajudar nesse step a mais, nesse degrau a mais que a gente precisa. Acabando, gente. Mais 3 slides. Então, esses são os espíritas imperfeitos, aqueles que só gostam do movimento, da incorporação, do cachimbo, do charuto, de vir perguntar por que o trabalho dele não está andando direito, quer resposta pronta, aí não responde, né? Pagar na loteria. Por que cartão de Miguel não faz nada, aquele negócio. Né? São esses os espíritas imperfeitos, dos quais ficam a meio caminho, se afastam dos seus irmãos, em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem. Aqui a gente na casa, toda segunda-feira, a gente tem reforma de palestra de reforma íntima. Porque se a gente não se reformar intimamente, fica muito difícil, a gente não vai nem moralidade, imoralidade, o que é isso? Fica um conceito vazio, porque é a doutrina que vai botar o nosso pé no chão para entender realmente o que é isso. Ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham das fraquezas ou das prevenções. Aí fica a casa, muitas casas espíritas cheias de panelinha, uma panelinha aqui, uma panelinha ali, porque eles não conseguem entender o contexto doutrinário, o movimento como um todo. Um só quer manifestação, outro quer manifestação com doutrina, outro só quer doutrina, e quando o ideal é que todos entendam que para esse crescimento, para buscar esse ser de perfeitos aqui, é uma coisa, é um todo. A gente não vai conseguir nas partes. Né? A gente ouve muito, vê isso muito aqui. Consulta, leia o Evangelho e pratique a humildade. Muita paz. Eu, como cambono, já ouvi isso um monte de vezes, né? As entidades passando. E já ouvi isso aqui, que ridículo, eu já li o Evangelho e sou muito humilde. Neste centro eu não volto mais. Acha que o centro é fraco, que não responde nada. É que eu estou falando, pergunta certo que a resposta vem certa. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um dos primeiros passos que lhe tornará mais fácil o segundo, toda a existência. Quer dizer, muito difícil vai ser a gente conseguir trabalhar essas pessoas para que já nessa existência eles consigam já querer modificar, já querer fazer essa reforma íntima, mas fica a sementinha que numa outra existência vai acontecer. Aquele que pode ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Bezerra, Chico, Kardec, Leon Denis, Divaldo,
são pessoas que já, indubitavelmente, já têm um grau superior de adiantamento moral. São missionários, né, vamos dizer assim. O espírito, com o entendimento completo sobre o objetivo da matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Complicado, tive que ler isso aí umas 30 vezes para entender. Ou seja, o cara que já entende que a matéria é uma ferramenta que não é o fim, que ela está ali para ser usada, para você crescer, para facilitar a tua vida, para facilitar o teu crescimento espiritual, inclusive, o futuro para ele é bem mais claro, fica bem mais clara essa percepção do futuro. Os princípios da doutrina dão uma visão clara do futuro, o que não acontece com os outros que permanecem inertes. Então aquela pessoa que, poxa, está tudo sempre errado, nada dá certo, não consegue entender por que é assim, assado. E, para finalizar, quase finalizar. Em suma, é tocado no coração pela sua fé que se torna inabalável. Então, o bom espírita, ele é tocado no coração pela sua fé que se torna inabalável, através do trabalho, através do estudo, através da prece, através do trabalho dentro da oração, através da percepção de para que serve a materialidade. É igual ao músico, que alguns acordes bastam para o comover. É o bom espírito. Ao passo que o outro apenas ouve sons. Mas pelo menos já não está surdo, já está ouvindo alguma coisa. E daqui a pouco vai entender de música e vai melhorar. Então, esse capítulo 17, Sede Perfeitos, termina com uma das máximas do Espiritismo, que é essa aqui. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, ninguém quer que a gente seja santinho, mas quer que a gente se esforce para que a gente vá paulatinamente domando as nossas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme a vontade. Então a gente se mantendo, como está aqui, firme, com vontade de aprender, buscando o ensinamento, buscando a prece, buscando tudo que a gente aprende nessa casa maravilhosa, com certeza a gente vai conseguir. Tá? Então vamos manter firme a nossa vontade. E que a gente tenha uma boa semana. Semana que vem a gente vai falar sobre Jesus.